que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa? Por que isso acontece? Qual é a raiz desse sentimento? O que tem por trás desse sintoma? Culpa? Do quê? Por quê? Se você quer saber a resposta dessas perguntas, fica comigo até o final que você vai descobrir. E no final, eu trago um exercício sistêmico para ajudar você nessa dificuldade. Olá, eu sou a Leandra, terapeuta sistêmica, e eu ajudo pessoas a desfazerem os seus nós através da constelação familiar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo e clica nesse botãozinho e se inscreve agora para não perder os próximos conteúdos. Por que eu sinto culpa? A culpa, ela vem do medo de errar. O medo de que aconteça algo e seja nossa responsabilidade. Porque a gente tem dificuldade em ser responsável, de ser adulto e assumir os nossos erros e a responsabilidade das nossas ações que não saem como a gente quer. Traz aquela sensação de que você está errando. Traz aquela sensação de que estou fazendo errado, estou errando, a falta do controle. Afinal, a culpa está ligada a uma crença que a gente traz da nossa ancestralidade, do que a gente recebeu da infância, do que é certo, do que é errado. Mas quem disse? O seu sistema familiar. Foram seus pais que te ensinaram o que é certo e o que é errado, e eles aprenderam com os pais deles e assim por diante. Então a gente vem recebendo essas crenças de que é certo e que é errado. E a gente vai adequando durante a vida. Mas aquilo que você trouxe para a vida, que você tem como bagagem, é difícil você não acessar essas informações, essas sensações de que quando você faz diferente de alguém da sua família, você traz um peso, uma culpa que às vezes racionalmente você não explica. Você nem sabe por quê. E aí eu vou trazer uma experiência recente, que foi colocar o meu filho numa escolinha, para que eu pudesse ter mais tempo de atendimento, me dedicar ao meu lado profissional. Só que, ao fazer isso, eu me senti muito mal, a pior mãe do mundo, péssima mesmo, né, de voltar chorando, mas quem nunca? Quem nunca foi deixar o filho na escolinha e ele não chorou e você chorou? Pois é, bem-vindo ao clube. Porque eu queria ter mais tempo para me dedicar aos meus atendimentos de constelação. Né? Só que ao mesmo tempo, eu sou mãe e eu teria que estar à disposição do meu filho. Quem disse? As nossas crenças limitantes, as crenças que a gente traz da infância e também a crença coletiva, daquela família margarina que está no consciente coletivo do que é o correto ser um pai e uma mãe dentro de um lar. Se você ainda não deixou um like, não esquece, deixa um like aqui no vídeo. Mas quem nunca passou por isso, né, de sentir essa sensação de que tá errando por deixar o seu filho na escola, com medo de acontecer alguma coisa, porque está fora do nosso controle, e a culpa está muito relacionada à falta do controle, dessa sensação de erro, né, do que a gente aprendeu, do que a gente cresceu, e quando a gente faz diferente, minha mãe cuidava dos filhos, então quando eu tento fazer diferente, eu sinto um peso, mas racionalmente não faz sentido, por quê? Eu sei que para o meu filho se desenvolver, é bom que ele vá para a escolinha, porque vai ajudar ele a desenvolver a fala, a desenvolver a socialização, aprender a compartilhar as coisas. Então, isso é importante. Né? Mas, essa sensação de culpa estava em mim. Não importa se eu ficasse justificando para mim mesma por que eu fiz aquilo. Que é bom, que não é bom. A sensação estava ali. Né? Então, eu tive que ir lá me autoconstelar para entender por que raios eu estava me sentindo assim. E aí, dentro dessa constelação, que se der eu mostro aqui para vocês. Eu não cheguei a gravar, mas eu coloquei assim alguns pedacinhos lá no story. Eu vou trazer para vocês aqui se der. Do movimento que teve na minha autoconstelação, de como quando eu coloco a culpa,
Eu fiz uma constelação na água. Quando eu coloco a culpa, eu e o meu bebê, tudo se junta ali. E eu estou olhando para a culpa. E aí, na percepção que eu tive, eu trouxe a minha mãe para o campo e ela correu e grudou na culpa. Por quê? Porque toda mãe tem uma culpa, gente. A gente tenta ser o melhor, mas às vezes a gente não é. E a gente fica se julgando de que tinha que ser melhor, que tinha que ser diferente, do porquê que eu fiz assim, do porquê que eu fiz assado. E a gente tem que aprender a se acolher mais, né? De que eu sou a mãe certa para o meu filho. Assim como os meus pais são os pais certos para mim, eu também sou a mãe certa para o meu filho. E tá tudo bem. Eu estou fazendo o meu melhor com o que eu tenho. E tá tudo bem. Então, esse movimento interno de entender essa percepção desse peso, da onde vem a culpa, do porquê eu estou fazendo diferente. Eu trago essa sensação, eu trago um peso. E aí, dentro da constelação, você pode olhar para ver o que tem por trás desse sintoma. Você sente culpa do quê? Racionalmente tem um motivo para você ter culpa? Porque uma coisa é quando você realmente fez algo errado e você é culpado, ponto. Você tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Outra é quando, paralelamente, é bom, mas você sente culpa. Entende a diferença? Então, essa sensação de culpa, de incapacidade, de frustração, de falta de controle, porque percebe que está tudo relacionado? Então, quando eu tenho que deixar ele lá, eu não tenho controle, porque eu não estou vendo, certo? Não estou lá 24 horas. Eu fico insegura, acesso a algum trauma que eu tenha tido na infância, eu vou acessar nesse momento. Eu vou sempre pensar pro lado negativo, porque a mente do ser humano, nós estamos aprendendo a ser humanos, né? Então a nossa mente, ela sempre pende pro negativo. A gente precisa trabalhar para fazer o contrário. Então, quando eu deixo ele lá, eu vou acessar todas essas sensações, esses sentimentos. Da culpa, da sensação de impotência, o medo, a sensação de estar fazendo algo errado, e a falta do controle, a insegurança, porque não está no meu controle, e eu sou obrigada a confiar de que tudo vai correr bem. Então, isso a gente leva, eu estou trazendo um exemplo, né, que aconteceu comigo, mas a gente pode trazer N modelos diferentes de situações que a gente sente culpa. Né? Quando você entra numa empresa e alguém é desligado, porque você entrou, você é melhor na função e você sobe de cargo e a outra pessoa que está lá há mais tempo, não. Né? Apesar de... aí entra o senso de merecimento, e se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha que tá bem, bem completo, assim, trazendo bastante essa visão, essa análise do senso de merecimento, do porquê a gente se comporta, porquê a gente devolve um elogio, por exemplo. Então eu trago essa abordagem. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Então todas essas sensações, ela pode ser movimentada na constelação, né? Do porquê que eu sinto culpa, o que tem por trás, de quem na minha família que foi culpado por alguma coisa, realmente eu trago essa sensação do meu campo, ou do estar fazendo diferente do meu clã familiar, isso me gera uma culpa, me gera um peso, né? Porque é uma responsabilidade. Aquele buscador da família, ele sempre vai abrir caminhos, e abrir caminho é igual quando você entra no mato, você abrir o caminho é sempre mais difícil. Quem vem atrás, por mais que tenha que, né, ali só arrumar, ele é mais fácil esse percurso. Então, aquele que vai primeiro em busca do conhecimento, em busca do desenvolvimento, é mais pesado, é mais difícil, tem que ter mais esforço mesmo, porque é toda uma carga, todo um peso, tanto energético quanto uma carga de ancestralidade que você faz nesse movimento do ir, né, do ir atrás, do ir em busca, do compreender, do saber por que isso, por que aquilo. Então, tudo isso influencia, né? E para que a gente possa suavizar isso, a gente pode sim falar algumas frases. Eu vou passar para vocês agora algumas frases de cura que a gente usa na constelação, que tem muita força, se você estiver ali disposto para trabalhar essa sensação, entender esse movimento. Então feche os seus olhos, respire profundamente, visualize essa cena que te causa essa sensação e vá dizendo: eu concordo com que eu não posso mudar a minha realidade, eu concordo que a vida é como é e ela foi como foi. Eu acolho, eu reconheço a minha força, eu reconheço a força da minha ancestralidade.
E eu peço que me olhe com bons olhos se eu faço diferente de vocês. Para minha vida eu vou levar somente o que for leve a partir de hoje. Para mim, o que for leve para minha vida permanecerá. Eu fico na vida e eu faço um pouco diferente do que foi feito pela minha ancestralidade. E faz uma reverência, agradece e caminha. Vai trazendo essas frases toda vez que você entrar nesse processo dessas sensações, né? Porque a gente entra e sai nesse lugar muitas vezes, porque a gente cria muitos processos para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então a gente está sempre em constante aprendizado, em constante desenvolvimento, em constante entendimento dos nossos próprios sentimentos e o que a gente pode fazer. Então, se você tem essa sensação, se você carrega isso e não sabe o que é, vem fazer a sua constelação. Não perde tempo, porque você pode sim ter uma vida leve, fluida, sem carregar todos esses pesos aí que você nem sabe explicar. Por hoje é só, espero ter ajudado. Até a próxima!